Deus pela oportunidade que o meu filho me concede para dar uma palavra, dizer alguma coisa da minha vida. Eu, primeiramente, queria perguntar quantas pessoas aqui leram o livro da minha história? Levante a mão. Uns 20, talvez. Não sei se chega. Bem, se eu fosse falar da minha história, contar tudo que se passou na minha vida, é claro que precisaria algumas horas, né? Mas é bom os irmãos que são crentes mais novos, e muitos não conhecem a minha história, é bom que os irmãos conheçam um pouco do que eu passei na minha vida como órfão, abandonado. Eu tenho uma história de vida e dou graças ao meu Deus que ainda estou vivo. Após 84 anos, ainda estou aqui vivo e ativo, pela misericórdia de Deus. O Senhor tem me guardado até aqui. Temos passado por provações difíceis. E eu nasci num lar muito pobre. Meu pai não cheguei a conhecer. E quando eu tinha menos de 2 anos, ele faleceu. E quando eu tinha 8 anos, a minha mãe enforcou-se. Enforcou-se com um lençol. Porque, como ela morava no sítio, e não tinha mais corda nem cipó, porque o meu padrasto me encarregou de cuidar dela e não podia, então, ficar por aí, por perto, cipó ou corda, ou coisa que eu valha. Então, eu vivia seguindo os seus passos, porque ela tentava matar-se. Bem, a razão pela qual ela resolveu matar-se, caindo numa depressão terrível, é porque a minha mãe, meu pai era casado com outra mulher, morreu a mulher dele, já tinha 12 filhos, e aí casou com a minha mãe, que era solteira. E meu pai era muito bom. E aí, felizmente, ela ficou... Meu pai morreu, com 56 anos de idade, e a minha mãe tinha o cunhado que também viuvou, que foi o meu padrasto. Ela pensou que meu pai, que o meu tio era bom igual o esposo que ela tinha. Mas caiu numa enrascada. Ele era terrível. Eu não posso aqui resumir em detalhes tudo, não é possível sair e entrar na minha história toda. Mas chegou num ponto, ela ficou com 12 filhos para cuidar, e aí começou, então, a dar para os parentes os filhos, porque ela não podia cuidar, não tinha como. E aí já tinha depois eu, e tinha mais uma irmã minha, que era, então, irmã legítima, né? Eu tinha só uma irmã legítima, mas os outros eram por parte de pai. Depois, ela teve uma menina com o meu padrasto, que era por parte de mãe. Ela, quando estava ainda de resguardo da filha, da menina, ela caiu caiu num poço, tiraram já quase morta, e aí ela piorou. Então, ela tentou se matar-se. E eu cuidei dela muito para não matar-se. Mas um dia, ela se mandava que eu saísse, para ela poder se matar, consumar o ato. Mas um dia, chegaram domingo à tarde, lá em casa, uns meus amiguinhos, ali, vizinhos, me convidaram para ir ao mato cortar alguns palmitos. E eu disse para ela, eu vou com eles ali tirar uns palmitos. Ela disse, vai. Ela queria que eu saísse mesmo para se matar, né? E quando eu saí, ela trancou a outra minha irmãzinha, que era 12 anos menor do que eu, num quarto,
E aí, como não tinha mais corda, ela torceu um lençol, né? E eu dormia, tinha uma varanda assim que eu dormia, uma casa coberta de palha, tinha uns caibros, ela amarrou no caibro, torceu o lençol e enforcou-se com o lençol. Eu fui mato tirar palmito, sofri muito para tirar os palmitos lá, e ela, quando a minha irmãzinha conseguiu destrancar a tramela da porta, ela saiu, pulou a janela e saiu correndo, e quando eu vinha vindo, ela saiu, me encontrou aos gritos, dizendo: a nossa mãe se matou. Irmãos, eu não posso contar em detalhe, porque é coisa tremenda. Eu nunca esqueço aquela cena. Quando eu entrei pela porta daquela varanda, eu esbarrei com o corpo dela pendurado em cima da cama onde eu dormia. Não dá de explicar a tristeza. Se o lar já era um lar terrível, porque o meu padrasto era um homem violento e nos surrava por qualquer coisa, era surra e mais surra, né? E tem tantas outras coisas que eu não posso contar, não é possível. Finalmente, depois daquele desastre todo, o meu tio, que morava em Joinville, com outra tia que morava em Araquari, foram lá nos buscar. Eu fui para a casa dele, mas ele já tinha 8 filhos, eu não podia ficar em casa dele, porque a casa é pequena. Eu saí, então, para trabalhar em algumas casas e ficava, então, aí de um lado para outro, procurando serviço, porque não era como hoje, que existe droga e tem aí esses meninos de rua, essas coisas. Eu fui um órfão abandonado, mas eu sempre procurava trabalhar, fazer alguma coisa, né? De uma casa para outra, de uma casa para outra, e rodando por ali. E, finalmente, irmãos, para não entrar em mais detalhes, eu, depois, com 17 anos, quase 18 anos, eu voltei a morar com aquele meu tio que me buscou lá quando eu fiquei órfão. E aí eles eram crentes. E isso aí agora já era em Guaramirim, que eu me criei lá em Medeiros, lá no interior de Barra Velha. Naquele tempo era tudo Araquari. E um dia eu já tinha ido a alguns cultos com eles, mas um dia minha tia disse assim: Nilton, hoje tu vai ficar crente. Eu até levei um susto assim, mas não quis dizer não. Você vai ao culto conosco hoje, vai ficar crente. E eu fui ao culto. E na hora do convite eu não resisti, levantei a minha mão e aceitei Jesus. Aleluia. Irmãos, a história dali para trás foi terrível. Foi terrível, que eu não vou entrar mais em detalhes. Daqui para frente da minha conversão, tudo começou a mudar. Jesus é maravilhoso. Como diz o Salmo 27, versículo 10, quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E Ele me recolheu. Jesus me salvou, aleluia. Eu continuei servindo a Jesus, morando com eles, e depois fui para o batalhão, depois saí do batalhão, voltei para a casa deles, e na casa deles eu me casei, e aí começou a minha história. Ainda antes de eu me casar, isso já era em São Francisco do Sul, eu tive uma experiência na minha vida que eu nunca esqueço, que marcou a minha vida, no dia 7 de julho de 1951, quando eu ia saindo para um culto, era um mês de julho, e era um dia de garoa, e eu tinha uma bicicleta, até era uma bicicleta muito bonita, porque eu trabalhava naquele tempo nas obras do Porto de São Francisco do Sul, na construção. E eu saí, peguei a bicicleta para sair para o culto. Os meus sobrinhos, eu tinha dois primos com quem eu morava com eles,
Eles disseram, não, você não vai ao culto, está chovendo com essa garoa. Aí me insistiram e eu voltei. Quando cheguei na área da casa, algo dizia assim para mim, vai ao culto, vai para o culto. Eu peguei a bicicleta e saí, disse, não, não vai, não vai. Não, eu vou. E foi o meu dia. Oh dia feliz, oh dia abençoado. Eu cheguei lá, dobrei, porque, irmãos, o culto de oração naquele tempo não é como hoje. Naquele tempo ele chegava e orava 40 minutos, de joelho. Depois é que vinha a palavra. Né? E eu comecei a orar, irmãos, e o fogo pegou. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Eu tinha lembra que eu tinha uma abotoadura, uma camisa com uma abotoadura. Eu usava naquele tempo, hoje não uso mais. Eu sei que eu quebrei todo, rolei debaixo do banco. Né? Eu bebi demais. Né? Tomei um porre do espírito, né? Bebi demais. Eu não me controlava. Né? Quando terminou o culto, para ir para casa de bicicleta foi um trabalho. Eu montava de um lado e caía do outro. Falando língua estranha, glorificando a Deus. E cheguei em casa, quando cheguei em casa, aleluia, falando em língua estranha, glorificando a Deus, acordei meus primos e foi aquele barulho de glória a Deus e louvor e aleluia. Aquela noite quase não dormi, me acordava falando língua estranha. Eu trabalhava lá na obra do porto, amarrando ferro, debaixo das estacas de ferro lá, mas de vez em quando era tomado pelo poder de Deus e começava a falar em novas línguas. E tinha uma turma de gente muito perseguidor, terrível naquele tempo, cercando, naquele tempo não era fácil, mas assim mesmo Jesus me guardou. Oh, o fogo se acendeu e nunca mais apagou. Aleluia! O rabanda la xalabaganda, o rabanda la baxele mecanda la baganda. Que dia glorioso, irmãos, aquele dia. Finalmente, depois, Jesus me deu uma noiva, me casei, e aí formamos a família, e graças a Deus, irmãos, fomos vencendo a batalha da vida. Nós casamos muito pobres. Eu aluguei lá uma casinha pequenininha, e tinha um colchão de palha. Naquele tempo era colchão de palha. E tinha lá umas 4 cadeirinhas de palha também, um fogãozinho a lenha e uma caminha muito simples. E depois dali me mudei para São Francisco, para São Bento do Sul. E lá fui trabalhar numa firma, e lá eu sofri muito também, porque o salário era pequeno, e tinha uma carrocinha de 4 rodas, e eu entregava cimento, era uma construção, uma casa de construção, eu entregava tijolo e cimento puxando aquela carrocinha. E uma mudança que nós fizemos, a nossa mudança era tanta que nós levamos naquela carrocinha, eu puxando e a minha esposa empurrando a carrocinha, para morar num sotãozinho assim, nos alemães lá, e era difícil, a vida era difícil. Mas Jesus foi nos abençoando. Depois fui trabalhar numa outra firma, na Fiação São Bento do Sul, que até hoje existe. E dali, comecei, já solteiro, eu comecei a trabalhar, cooperar no trabalho com o pai do pastor Elenay Cabral, pastor Osmar Cabral. Aí, quando eu me casei, já era cooperador. E aí eu cooperava no trabalho em São Francisco, depois em São Bento do Sul, e trabalhando na firma, era um operário, graças a Deus, muito bom, trabalhava, fazia muita hora extra, e Jesus, depois comecei a sentir uma chamada para a obra de Deus, e o Senhor me chamou para a obra, e eu fiquei aguardando o dia, o tempo.
E um dia eu estava em minha casa, para ser rápido, porque a hora está passando depressa. Aí eu estava na minha casa com minha família, chegaram 2 homens lá. Eu conhecia eles. Né? Chegaram dois homens lá, que era o falecido Clemente Kuhlmann e o pastor João Ungo, que é pai da irmã Esther, lá de Florianópolis, muitos conhecem ela, né? Chegaram e conversaram comigo. Perguntaram: você está disposto a sair para a obra de Deus, para se integrar no trabalho do Senhor? Eu disse: estou esperando esse dia, esta hora. Ele disse: então o senhor peça a admissão do seu serviço na fábrica, né? Aí trabalhei 1 mês de aviso prévio e saí e vim morar na cidade de Timbó. Ali começamos a obra. A cidade de Timbó, que era a congregação de Blumenau, né? E dali, então, eu cooperava atendendo o trabalho ali e abrindo o trabalho, né? Aquelas serras que existem ali em Alrado de Timbó, Serra da Araponga, Serra da Araponguinha, Serra da Bichinha, Serra do Cabrosque, Serra de São João, né? Aquilo tudo eu fazia de bicicleta, porque eu tive a felicidade, a família Varkenag, que era aquele de Tupava Norte, que já faleceram quase todos, me deram uma bicicleta, me deram um carro importado, uma bicicleta Gehrig, importada da Alemanha, porque naquele tempo o Brasil não fabricava bicicleta, não fabricava nem bicicleta. Então eu ganhei aquela bicicleta, e aquela bicicleta para mim foi uma bênção de Deus, né? Eu subi aquela serra empurrando a bicicleta, serra de 10 quilômetros para subir, e aí eu levava uma cordinha, uma faquinha, chegava lá em cima da serra, cortava um galho de pau assim, bem frondoso, deixava na beira do caminho, e quando voltava, então a bicicleta tinha, que muitos não conhecem, né? A bicicleta tinha freio de mão, tinha torpedo, né, para frear, e eu amarrava um galho de pau atrás do porta-bagagem e vinha descendo a serra com aquele galho de pau, né, e aos trambolhão por aquelas estradas. E depois Deus mandou um desviado morar lá na Vargem Grande, 20 quilômetros para o interior de Apiúna. E eu soube que ele estava morando lá, fui visitá-lo. E lá começou um trabalho. Começou a se salvar gente lá. E eu comecei a visitar toda quarta-feira, eu ia para lá. De bicicleta, 60 quilômetros. Eu me lembro, irmãos, que naquele tempo surgiu uma camisa, chamava-se Volta ao Mundo. Alguém conheceu, né? Era meio crespinha. E eu tinha uma camisa daquela. E eu ia atrás daquele tempo, descia daí de Curitibano, da região de Lages, muitos reboques trazendo madeira para exportação em Itajaí. Era um reboque atrás do outro. E eu pedalando atrás daqueles caminhões, o suor corria, e aquele pó formava uma lama. Eu chegava lá na Vargem Grande, lavava a camisa, deixava enxugar um pouco para dirigir o culto à noite, que eu só tinha aquela camisa. Então, de manga curta, só tinha aquela camisa. Então, eu dirigi o culto ali, começou a se salvar. Hoje temos o pastor, que é o pastor lá em Celso Ramos, que eu ganhei a família para Jesus. Eram 8 filhos, eu ganhei a família para Jesus, e foi se salvando gente. Tem um outro pastor que é o Lindolfo, que também trabalhou por aqui. Hoje ele está em Timbó, é o pastor auxiliar ali.
e se salvou muita gente. Graças a Deus. Terminava o culto, irmãos, no verão, era 10h30, 11h, porque quando o irmão saiu da roça, era 8h. Chegava em casa, ia tirar leite, aquela coisa toda, fazia uma polenta, e depois ia para o culto. E terminava o culto, eu vinha embora sozinho, 60 quilômetros. Irmão, não era fácil. Trovoadas e trovoadas eu peguei sozinho, naquela estrada difícil, e chegava em casa 3h da madrugada. A minha esposa, naquele tempo, era muito doente, sofria da asma, tinha noite que eu passava a noite inteira atendendo ela, abanando ela com chapéu para ela poder respirar. Olha, nós tínhamos já 8 filhos naquela época, não era fácil. O Nilton era pequeno, tinha lá os seus 5 anos de idade, e a vida era difícil. Ali em Timbó, nós passamos 4 anos, não sabia o que era carne. A única coisa que nós comíamos uma vez por semana era rim de porco. E minestra, feijão com arroz. Era isso que era na nossa comida. Um dia acabou o arroz e o Nilton estava lá na beira da estrada, em uma cerca lá, e ele passou um caminhão de arroz e derrubou um saco de arroz, bem na frente do portão, um saco de arroz. Aí nós esperamos o dia todos, esperamos até o dia de meio-dia, o homem não veio buscar o arroz, então foi Jesus que mandou. Comemos um mês inteiro, foi uma bênção de Deus, né? Pois bem, irmãos, a vida minha foi uma vida de sofrimento, mas depois, irmãos, fui de lá, eu fui transferido para aqui, trabalhei 4 anos aqui com o pastor Lemos, de saudosa memória, pai do pastor Samuel Lemos. Trabalhei com ele aqui, era só eu de obreiro. Daqui eu atendia Pomerode, atendia Timbó e suas conexões, atendia Brusque Interior e Gaspar. Aqui, depois de 6 meses, então, 6 meses eu andei de ônibus e de pé. Depois, a igreja tinha uma moto, mas o pastor só me deu depois de 6 meses. E provou. Depois de 6 meses, então, eu peguei a moto. Quando fiz a carteira para motorista, para motocicleta, já me deram para motorista. Já fui abençoado. E aí, então, eu atendia, dirigia Garcia, e domingo de noite tinha que estar aqui. E atender todo esse campo de moto. Irmãos, aquela moto, eu fiz dela um carro. Eu botei mais um porta-mala atrás, porta-bagagem, e botava 2 crianças em cima do tanque, a minha esposa com uma no colo e às vezes outra na barriga também, e mais 2 crianças atrás. Quando eu parava aqui na frente, o povo se assustava. Não era fácil a vida, irmão. E assim foi. Quando aquele terreno de Brusque, onde está a igreja ali, nós ganhamos da prefeitura. Quando foi para planar aquele terreno ali, eu saía daqui todo dia de manhã, mas tempo não existia asfalto, não. Era tudo no barro. Eu ia todo dia de manhã para lá, para supervisar a terraplanagem. E assim, irmãos, foi a minha vida. Daqui, pela misericórdia de Deus, o Senhor foi me abençoando, e Jesus teve misericórdia de mim, que daqui eu fui separado a pastor. Eu não cheguei a ser presbítero nem evangelista, nem diácono. Eu fui direto, eu fui direto a presbítero, não fui diácono nem evangelista. Fui a presbítero e depois a pastor. Em 67, na campanha de Mauro Cerulo, que aconteceu em Florianópolis, eu fui separado a pastor. Foi só eu. E não foi na igreja, foi no Teatro Alvo de Carvalho.
A campanha foi realizada no ar livre, mas domingo de manhã foi feita a Santa Ceia lá. Irmãos, que reunião divinal! O céu desceu naquele ambiente e eu parece que estava flutuando. E, finalmente, quando me chamaram lá para ser separado da pastor, só eu, que privilégio, que maravilha, meu Deus, que coisa tremenda. Daqui, então, eu fui mudado para Canoinhas. Para Canoinhas, assumi a minha primeira igreja como presidente. Com os filhos todos pequenos, eram 8 filhos, não era fácil, pobreza, difícil, ganhava pouco. Na igreja naquele tempo, irmãos, era bem difícil, porque as igrejas eram pequenas, pobres, e lá em Canoinhas, então, eu também andei de bicicleta naquele interior, abrindo trabalho naqueles matos por lá, não vou contar os detalhes. Dali, depois, eu fui transferido para Chapecó em 69. Em 69, nós fomos de... Quando eu fui receber a igreja em Chapecó, eu fui de moto, 500 quilômetros de moto. Eu estava abrindo essa BR-470. Era quase 170 mil buracos. E eu, na lama e no pó, e fui lá, recebi o trabalho, voltei. Depois botamos a mudança em cima de um caminhão e fomos. A minha esposa, a senhora estava com tosse comprida, era terrível, meu Deus. E a minha esposa com 2 pequenos na cabine, com motorista, e nós os outros tudo lá debaixo da lona. Quando chegamos em Chapecó, o pó tinha tomado conta de tudo, nós estávamos vermelho da poeira. Eu sei que quando chegamos lá, a minha esposa lavou toda aquela roupa, tudo à mão, porque não existia máquina, né? E botou no varal. Quando chegou à tarde, a igreja fica no alto, lá em Chapecó, deu uma trovoada e um pé de vento que a cidade desapareceu. E a roupa que estava no varal caiu tudo no chão. Virou tudo numa lama. E agora tinha que lavar tudo outra vez. E assim era a vida. A casa que nós morávamos, chovia dentro, que era coisa terrível. Não dá nem, quase nem dá de contar, irmão. Mas eu vou dizer, a cozinha, o fogão era aqui e o vaso sanitário era do lado, assim, um buraco, do lado do fogão. Assim era a vida. Assim era a vida. O Nilton sabe disso. Mas vencemos. Ficamos 3 anos lá em Chapecó. Irmãos, de Chapecó eu abri trabalho em Ponte Serrada, a 90 quilômetros. Abri trabalho em Maravilha, mais 90 e poucos quilômetros. Atendia o trabalho em Palmitos, que pertencia a Chapecó. Naquele tempo só tinha 2 igrejas, sede no oeste, era Joaçaba e Chapecó. Nós atendíamos, irmão, depois, fim de 71, eu consegui comprar um DKV. Não sei se alguém conhece o DKV. DKV. Eu dizia, vem cá ver a tribulação que eu arrumei. Porque a maioria das vezes ele me deixava na estrada. Era terrível. Depois aí consegui trocar aquele DKV por um Jeep Willys 54, aí já melhorou. Mas, irmãos, eu saía dos cultos, naquele interior, chegar na beira do rio, às vezes 11 horas da noite, meia-noite, tinha que bradar para o balseiro que trazia a balsa para atravessar. A vida era assim, era desse jeito. Mas desse jeito nós fomos vencendo.
fomos vencendo. Depois dali, eu fui transferido para Criciúma. Aí já era uma cidade, né? Uma igreja grande. Né? Só que eu não vou contar as tribulações que eu passei ali. Né? Não dá tempo. Já vou ter que parar. Bem, vou parar por aqui, irmãos. Só dizer que dali eu peguei uma igreja com muitos problemas. Para irmão só ter uma ideia, a igreja estava numa situação, tinha tido uma divisão e estava com uma dívida tremenda. Entrava 3.000 cruzeiros na igreja e a igreja devia 60.000 cruzeiros e pagava 1.500 cruzeiros de juro. Era terrível. Só Deus para nos tirar daquele atolento. E eu não vou contar como foi, porque não dá tempo. Dali eu vim para Lages, tinha alguns problemas sérios em Lages. De Lages fui para Itajaí, também com muitos problemas. De Itajaí eu vim para cá, e aí deu-se a construção do templo, estava começado, e aí estamos por aqui ainda, e eu deixo de contar as outras coisas. Eu queria contar as minhas viagens missionárias, mas não dá tempo. Porque em Criciúma nós começamos o trabalho de missão. Meu filho Daniel foi enviado para o norte da Argentina, e ali nós começamos, porque houve um grande avivamento em Criciúma, e aí Deus então começou a agir, e então as coisas começaram a melhorar, e graças a Deus, então de Itajaí vim para cá, estamos aqui até agora. Meus queridos, eu só quero ler um versículo para deixar uma palavra de Deus, e quanto à minha história, eu vou fazer mais uma edição do livro Refúgio para um Pardal. É o título do livro, para quem não sabe, e eu vou fazer, se Deus quiser, se não der esse ano, fazer ano que vem, mais uma tiragem, que eu fiz 5.000, mas vendi muito rápido, e eu quero fazer porque dá muita procura desse livro. Eu já escrevi mais um livro, que já saiu pela casa, tem 2 na casa agora para ser editado, estou escrevendo mais um, e assim foi a minha vida, e aqui estamos ainda pela misericórdia de Deus. Eu só quero ler um versículo, Levítico 6,13, Levítico 6,13, para logo encerrar. Diz o seguinte: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia! O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Isso era lá no altar do Velho Testamento, lá no tempo de Moisés, mas isso aqui tem ligação com o Pentecoste. Aleluia! O fogo não podia se apagar. De manhã cedo, o sacerdote vinha lá e renovava, botava mais lenha, e o fogo ardia dia e noite, não se apagava, não podia se apagar. Agora, espiritualmente falando, irmãos, aquela chama que se acendeu no meu coração, aleluia, no ano de 51, essa chama não se apagou ainda. Oh, glória! Aleluia! Jesus teve misericórdia de mim, me batizou com o Espírito Santo, aleluia! E eu, então, continuei, irmão, cooperando no trabalho e trabalhando. Depois eu fui eleito presidente da convenção, fiquei 27 anos presidindo a convenção do Estado, e foi uma batalha muito grande, mas, graças a Deus, saí de cabeça erguida. Aleluia! Agora, eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Este fogo que fala aqui, esse fogo simboliza o Espírito Santo. Eu pergunto a você, meu querido, tem fogo aí? Como é que está o seu coração? Você sente a chama de Deus no teu coração? Irmãos, nós estamos com uma carência de um avivamento, de um reavivamento na igreja.
Porque, irmãos, antigamente nossos cultos, aleluia, era batismo com o Espírito Santo e era cheio de glória a Deus. Hoje, irmãos, a gente fica olhando para certas pessoas que ficam 2 horas aqui sentado no banco do templo e não tem força para dar um glória a Deus, não tem força para glorificar o nome do Senhor. Onde é que estão as línguas estranhas? Onde é que está o avivamento? Irmãos, esse fogo que se acendeu no Pentecoste, lá com os apóstolos, esse fogo, irmãos, ele nunca vai se apagar. Aleluia! Ele não pode se apagar. Ele arde em mim, arde por mim e arde sem mim. Se não arder no meu coração, vai arder no outro. Mas ele não se apaga. Ele não se apaga. Aleluia! Aleluia! Irmão, você precisa sentir, ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. Agora, às vezes, chega em algum lugar e ele diz: olha, Jesus batizou 30 com o Espírito Santo, mas não se vê nada, não se vê barulho nenhum, não se vê movimento nenhum. Irmão, o Espírito Santo é um movimento, é um mover, aleluia, é um barulho de glória a Deus e aleluia, e línguas estranhas. Irmãos, onde é que estão os dons espirituais? Meus queridos, que Deus tenha misericórdia de nós e que acenda um fogo novo no altar de cada coração, aleluia, que haja louvores e glórias a Deus, aleluia. Precisamos de uma igreja viva, de uma igreja fervorosa, irmãos, porque, como dizia o nosso irmão de saudosa memória, João de Oliveira, muitos são fervorentos, mas não são fervorosos. Nós precisamos, irmão, de fervor do Espírito, precisamos desse mover, aleluia. O crente precisa estar voltado, irmãos, para esse movimento do Espírito, aleluia. O fogo arderá continuamente, não se apagará, não pode se apagar, meu irmão. Eu não sei quantos aqui são batizados com o Espírito Santo, mas se você é batizado, eu lhe pergunto, você fala línguas estranhas continuamente? Todos os dias? Você fala? Você tem liberdade de glorificar a Deus em novas línguas? Ou você é um crente apagado? Foi batizado, mas hoje não é mais. Onde é que está o poder de Deus? Onde é que está línguas estranhas? Onde é que está esse mover do Espírito? Meu querido irmão, não te conforme com um crente frio. Não. Tem crente que só esquenta o lugar onde ele está sentado, porque não se vê nenhum barulho. É aquele hino: onde está aquele povo barulhento? Onde é que está o povo barulhento? Onde é que está o povo barulhento? Precisamos desse povo barulhento, irmão, desse barulho de glória a Deus na igreja, aleluia, que contamine outros, que passe uma chama para outro, aleluia. Lamento que as horas já se passaram, mas, meu querido, esse fogo não pode se apagar. Oh, a minha experiência com Deus, aleluia, como jovem naquele tempo, irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, eu fiquei tão tomado pelo poder de Deus que eu perdi até a vontade de casar. Eu era noivo. Irmãos, eu fiquei tão cheio do Espírito que eu perdi até vontade de casar. Quase que desmanchei meu casamento. De tão
cheio de alegria e poder de Deus na minha vida. Que coisa maravilhosa. Por isso que ainda não se apagou. Ou até gente que se recebeu o batismo, mas não se vê falar língua estranha, não se vê movimento. Eu não me conformo com uma coisa desta. Se você é batizado, você tem que demonstrar esse poder. Bote para fora esta alegria. Exalte a Jesus. Glorifique a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Com a permissão do pastor, fiquemos em pé. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, se você sente um tanto frio na sua vida espiritual, deseja uma renovação de Deus na tua vida, queres vir aqui à frente para que oremos em teu favor, venha até aqui. Se você deseja sentir algo novo de Deus na tua vida, venha aqui à frente. Queremos orar por ti, para Jesus te renovar, te fortalecer, te dar graça, aleluia, para você ter uma experiência nova com Deus, aleluia, ter uma experiência com Jesus, aleluia, sair daqui exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor, aleluia, dando glórias ao Senhor. Você é uma lâmpada que está se apagando, irmão. Olha aqui, meu querido, deixa-me dizer só isso aqui. Tem pessoas da igreja que a sua lamparina só tem um pouquinho de umidade no pavio, porque não tem mais no depósito, está se apagando. Mas Jesus quer acender essa noite, quer derramar azeite na tua lamparina. Vem aqui, venha com o teu coração, aleluia, que está aí frio, venha te aquecer no fogo do Espírito, cai na fogueira de Deus, aleluia, e sinta, aleluia, a presença do Espírito de Deus mover a tua vida e você sair daqui renovado. E te clamantu libadá, acarramando cheio de bande, le comenduri terra lavá, menda rimito que la machai, le masuri anda lavarai. Oh, aleluia! Lei vai clome anda storremandi, e te bacantu seta tamarai. Aleluia! 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 Meu Deus, aqui estão teus filhos, aqui estão teus servos, Senhor, tuas servas, que vêm à frente, desejosos de uma renovação espiritual. Renova, acende um fogo novo no altar desses corações, opera maravilhosamente, de uma maneira, Senhor, que eles possam sentir a glória da tua presença. Batiza no Espírito Santo, renova, fortalece, opera maravilhas, opera, Senhor, aleluia, faz com que essas vidas sejam uma tocha acesa na tua presença, para te glorificar, para te exaltar. Abençoa teu povo, Senhor, reaviva a tua obra, reaviva a tua obra em cada coração, meu Pai. Em nome de Jesus, nós oramos. Aleluia. Pai de amor, em nome de Jesus, nós oramos. Aleluia. E determinamos que o poder do teu Espírito se apodere desses corações. Aleluia. Inflama esses corações com a chama divina, para que o teu nome seja exaltado através de cada vida. Assim, Pai, nós oramos que a tua igreja seja tomada de um novo avivamento. Aleluia, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Aleluia, glória a Deus.